Olá, tudo bem com vocês? Eu ensino homens e mulheres a ganharem mais de R$ 7.000 com a laqueação Brilho Perfeito. Meu nome é Carlos, da Pintura Laca, e hoje eu vou responder uma pergunta que me mandaram. Carlos, olha, eu sou pintor de parede, porta, utilizo aí a tinta acrílica, latex, enfim, para pintar as paredes e os famosos esmalte, tanto sintético quanto base água, para pintar as portas. Será que vale a pena eu aprender? Será que vale a pena eu oferecer a laqueação também para o meu cliente? Então, eu vou falar pelo menos das pessoas ao qual eu tive a oportunidade de conversar nas obras ao qual eu fiz a parte de laqueação. A primeira a primeira dúvida que eu recebo é o seguinte: isso dá muito trabalho, não vale a pena financeiramente. Então vamos lá. Pelo que eu também tive olhando nas obras, por incrível que pareça, das obras que não me contrataram para fazer a parte de laqueação de portas, mas eu de repente eu fiz um guarda-roupa, sei lá, um painel, alguma coisa que não era ligado à porta. E aí na convivência com o pessoal da obra, eu percebi que o tempo que se gasta e o trabalho que se gasta maciando, lixando para passar um esmalte, tanto faz o sintético ou a base água, é o mesmo tempo que eu demoro para fazer a preparação e a pintura da porta e do batente. E aí eu não, sabe, eu não consigo entender o porquê as pessoas acreditam que o trabalho de laqueação é mais trabalhoso. Diria assim que você precisa se preocupar muito mais com os detalhes do que o esmalte. Não sei, porque também assim, às vezes eu costumo dizer para o cliente assim: é muito mais válido uma porta pintado muito bem feito no esmalte do que mal laqueado, né? Eu já vi portas com um excelente acabamento no esmalte, e eu já vi portas laqueado bem feio, que eu acho que se tivesse no esmalte teria sido melhor acabado, né? Então, a segunda dúvida que eu vejo bastante é que a pessoa, como na parte, né, tradicional, a pessoa de repente não compra a tinta, né? O cliente vai lá na loja, investe na tinta, o cliente vai lá na loja, de repente compra o rolo, o pincel, a estopa. Então assim, a pessoa não, de certa forma, ela não quer se preocupar indo atrás do material. Mas por outro lado também, eu já vi profissionais reclamando que, poxa, eu pedi para o cliente comprar uma tinta da marca X e o cliente por custo comprou da Y, só que da Y eu não, assim, a cobertura é ruim, a qualidade da tinta é ruim, eu não gosto de pintar com esse fabricante, e aí vai.
né? Então, assim, até que ponto você ter o domínio de você poder escolher a tinta, a marca e a lixa, enfim, da sua preferência, e não deixar isso na mão do cliente de ele escolher, né? É assim, até que ponto isso é ruim ou não, né? Eu acredito que, pelo menos para mim, tem todo o ganho, porque você já está acostumado com aquele produto, você já está acostumado como que ele se comporta, você já sabe, né? Assim, possíveis cuidados que você precisa tomar com aquele tipo de tinta ou de um fundo, né? Se ele corre o risco de dar mais reação ou menos reação, né? Então, eu prefiro, fora que eu já tenho um relacionamento com meu fornecedor, às vezes eu consigo condições de pagamento melhor, ou de repente eu consigo condições de desconto melhor, né? Eu consigo de repente trabalhar melhor a situação, né? Conforme o cronograma, né? Então, até que ponto isso é ruim ou bom? Uma terceira dúvida que eu vejo as pessoas que trabalham com a parte de parede, porta, em relação à laqueação, a pessoa fala, poxa, mas eu preciso ter ferramenta. Mas olha, imagina, por exemplo, uma lixadeira. A mesma lixadeira que você vai usar para fazer a parte de laqueação, você poderia usar para fazer a parte da parede, a parte, de repente, que não seja a laca, né? Mesmo o acabamento esmalte, você daria rapidez para o seu serviço, né? Você daria qualidade para o seu serviço. Você, dependendo das lixadeiras, que ele tem que ele aspira o pó, né? Você não ficaria coberto de pó quando você estivesse fazendo o seu serviço, né? É assim, então você não estaria investindo numa ferramenta somente para fazer a laqueação. Por exemplo, a mesma pistola que você usaria para fazer a laca, você poderia usar de repente para pintar um portão com esmalte sintético, né? Você conseguiria ter um leque de serviço muito maior do que simplesmente restrito ao rolo e ao pincel. Então, será que não seria uma vantagem você ter essa habilidade no seu, na sua assim, na sua vitrine de serviços? E pensando assim no vender, né? Você já foi lá, você já apresentou o seu serviço, o cliente ele já de repente gostou da sua apresentação, da sua pessoa, ele confiou deixar a parte da pintura para você. E por que não você englobar tudo? E outra, pensa assim, ó, uma obra.
que você vai fazer a parte de laqueação, esse cliente ele também já está predisposto a investir um pouquinho mais. Então, será que a parte das paredes você também já não vai conseguir cobrar um pouquinho mais e entregar um serviço com muito mais qualidade? Eu fico imaginando assim, ó. Você pega um apartamento, que hoje um apartamento 3 dormitórios, que o cliente provavelmente deve ter investido aí por volta aí de uns 1,5 milhão, 2 milhões ou até mais, dependendo do bairro, dependendo da situação. E você chega e você faz uma proposta para você fazer toda a parte de pintura das paredes, rodapés e porta. Qual que seria a capacidade e a oportunidade de você cobrar, né? Não sei, eu não conheço muito essa dinâmica de negociação, mas eu acredito que se você oferecer um serviço diferenciado, com valor, que o cliente consiga enxergar o valor, ele estaria propenso, ao invés de ter vários fornecedores, né? Porque imagina, ó, vamos supor que o cliente contratou todos separado. Vai ter a pessoa do civil, vai ter a pessoa da elétrica, vai ter a pessoa do encanamento, vai ter você da pintura, vai ter a pessoa da laqueação das portas, vai ter a pessoa que de repente vai fazer a parte da colocação dos revestimentos, os porcelanato, a pedra, enfim, depende do que o cliente vai revestir. Vai ter a pessoa da marcenaria, né? E aí vai, do vidro, da sacada. E não é à toa que no final da obra, o que eu costumo presenciar muito, o cliente ele tá tão cansado, ele tá tão estressado de ter que gerenciar tudo isso. E não é só isso também. Por exemplo, a arquiteta ou arquiteto que pegou para gerenciar a obra, ele também já está tão cansado de ter que conviver com profissionais diferentes, agendas diferentes, entregas diferentes, porque você que está na obra, você deve conviver com isso, e aí você, você coloca aí nos comentários se eu estou enganado ou não. Quantas vezes uma pessoa vem e às vezes destrói o trabalho da outra, né? Principalmente você, pintor. Você já deixou aquela parede assim, ó, zerado, já pintadinho, bonitinho, e vem a pessoa do ar-condicionado instalar o tal do split, e aí ele vem com aquela mão limpa e pá, carimba a sua parede, não é verdade? E aí você vai lá, dependendo da cor, você tem que praticamente pintar todo o cômodo de novo. Agora imagina todo esse conflito, toda essa situação, sabe, acontecendo na obra, tal. Você vive isso. Agora imagina você é o responsável por executar toda a pintura, seja a laca, seja as paredes. O ganho que você vai ter de você conseguir se programar para que nada aconteça, né? Ou assim, que você minimize o máximo possível de ter que ter retrabalho dentro de uma obra.
Sabe por que eu, Carlos, eu decidi não fazer mais portas e batentes? Porque eu não gosto de retrabalhar as coisas, né? O que eu fico muito chateado é ter que ir lá retocar um batente que já estava perfeito. Agora você não, você tá aí na obra, você sabe a dinâmica, você tá conversando com a arquiteta, o arquiteto ou o proprietário da obra, você consegue, sabe, fazer de tal forma que o seu trabalho, né, não se prejudique. E é isso, né? Você tem a grande oportunidade não só de pegar portas e batentes, mas também os armários do cliente. Se o cliente quiser um guarda-roupa, e tudo no decorrer da obra. Se você se organizar, você consegue, sabe, ó, aumentar isso no seu bolso. Então, a minha opinião, sim, se eu tivesse no seu lugar, eu com certeza procuraria fazer sim laqueação, pinturas especiais de parede, sabe? E para finalizar esse vídeo, gostaria de dizer o seguinte: você sabia que existem profissionais que faz essa parte de pintura de parede, mas não a normal, as pinturas especiais que a pessoa anda e vai fazer orçamento de BMW 0 km? Sim, conheci uma pessoa que ele se especializou tanto na parte de pintura, é uma pessoa de Campinas e ele vai visitar os clientes e ele tem um showroom somente para parede. Então, galera, você que trabalha com esse mercado, vocês estão perdendo tempo. Vocês estão disputando o seu serviço com a pessoa lá que rola, né? Tipo, rola a tinta na parede. E eu sei que o cara que rola a tinta na parede não é um profissional. Só que você não está conseguindo se destacar desse cara. E aí você fica competindo com um cara que fica rolando tinta na parede. Então, assim, ó, minha sugestão, não só vai atrás de, sabe, de executar uma pintura top nas paredes, como também laqueação, pinturas especiais, marmorizado, cimento queimado, e aí vai. Se você quiser se diferenciar, muda a sua apresentação, muda né, assim, não dependa que o cliente compre o pincel. Tenha bons pincéis, bons rolos de pintura, bons desempinadeiras, bons equipamentos e evolua, porque esse mercado, assim, ó, eu tenho certeza absoluta que o cliente, ele quer um serviço extremamente bem feito, rápido, limpo e que você fique o menos tempo possível dentro da casa dele. Então é isso. Eu diria que, ó, no mínimo, você conseguiria, com o mesmo trabalho que você faz as portas hoje, você conseguiria ganhar 4 vezes
mais pintando com a laca. Até o próximo vídeo.